porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Jó 19, 25. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal Gotinhas da Verdade para mais um tempo de lições de aprendizado no livro de Deus. Antes de entrarmos para o nosso tema, lembre-se, o seu like é muito importante para o nosso canal. Então, dê o seu like, assim você está dando uma contribuição direta na propagação da palavra do Senhor. Compartilhe também. Compartilhando, muitos outros poderão participar desta bênção. Faça a sua inscrição. Enfim, são múltiplas maneiras de alcançarmos pessoas com a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Falando sobre o Evangelho escrito por Lucas, nós iremos aprender muitas coisas dentro do cenário destes 4 evangelhos. Ontem falamos sobre aquelas perguntas que são verdadeiros questionamentos. Por que 4 evangelhos? Um só não resolveria o problema, pois as informações são semelhantes. O ponto central dos 4 evangelhos é a divulgação da chegada, do nascimento, ministério, morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Mas nós veremos que o fato destes 4 evangelistas entrarem em ação tem alguma razão, alguma circunstância profunda que os levou a cada um dar a sua contribuição na divulgação da mensagem do ministério do Senhor Jesus Cristo. Aqui, no prefácio ou introdução do Evangelho de Lucas, tem o seu lado histórico, além dele mostrar a dedicatória, da qual nós já aprendemos, além dele mostrar a pesquisa acurada que ele fez sobre escritos já existentes, além dele ter ouvido testemunhas oculares, isto é, ter ouvido apóstolos que andaram com Jesus. Ele teve o seu capricho de, conforme ele mesmo disse, colocar as coisas em ordem, escrever de maneira ordenada. E então começa a se mostrar o lado político, o lado histórico do mundo, ou o lado histórico que Israel estava vivendo. Israel estava sob o domínio do Império
romano, eles não tinham uma independência política. Quando se diz que Herodes era o governador da Judéia, isto está dizendo que, dentro daquela submissão de Israel ao império, eles não tinham um rei judeu, eles não tinham governantes independentes, mas era tudo sob a tutela dos romanos. E então, dentro deste cenário, ele deixa de falar do lado político do governador, passa a falar do sacerdote, de quem era o sacerdote na época. Aí então, ele mostra a biografia espiritual do sacerdote e também o turno do qual o sacerdote fazia parte. Mas alguém diria, por que o nome de um sacerdote ou do sacerdote logo na introdução? A razão é básica. Ele vai falar sobre João Batista. Este sacerdote se chamava Zacarias. Zacarias foi o pai de João Batista. Então, ele vai detalhando cada ponto para um entendimento, ou o entendimento dos ouvintes, dos leitores, de todas as épocas. Então, a biografia do sacerdote. Ele era do turno de Abias. O que quer dizer turno? Lembrem que o rei Davi, que foi um rei, aliás, o rei que reinou por mais tempo em Israel, este rei ordenou, ele que dividiu o grupo sacerdotal em 24 turnos. Por isso diz aqui que Zacarias era do turno de Abias. E aí então fala do nome da sua esposa. Sua esposa se chamava Isabel. Aí então fala do lado mais importante, não só da vida do sacerdote, mas do casal. Eles eram justos diante de Deus. Aleluia! Que qualificativo magnífico, básico, dentro de uma liderança cristã, ainda mais dentro daquele período. E depois que Lucas narra essas preliminares, aí então vem uma informação que é como que um choque para nós. Eles eram justos diante de Deus. Mas, note, mas sua mulher, Isabel, não tinha filhos. Aliás, eles não tinham filhos. Por qual a razão? Zacarias era
avançado em idade, era idoso, e Isabel, sua mulher, além de idosa, ela era estéril. Então, note, às vezes existem aqueles questionamentos. Por que uma pessoa é qualificada como justo, como aquela pessoa que anda com Deus, um casal dedicado, mas depois esta grande desvantagem? Por que eles tinham que passar por esta situação? Não tinham filhos. A esposa estéril, nós teremos a resposta de tudo isto. Eu costumava dizer nas minhas pregações, quando no pastoreio, no pastorado ativo, eu costumava dizer que o nosso Deus, que Deus gosta de fazer milagres. Deus gosta de agir nos impossíveis. Por isso existe aquela mágica, aliás, aquela lição, aquela máxima: para Deus tudo é possível. Então, a gente vai ver como que este impossível ou impossíveis foram superados na vida do casal Zacarias e Isabel, sua esposa. Fiquem, pois, ou fiquemos na benção e na graça de nosso Deus, este que é o Deus dos impossíveis. Amém e amém.